Olá, é um prazer estar novamente com você. Que alegria, que felicidade chegar até o teu lar, até você, a tua família. E hoje queremos falar de um assunto trivial, um assunto que realmente todos nós temos que ter um pouquinho, eu creio, né? O desafio de falar em público. Quero falar com você também que talvez você já domina essa arte de falar. Mas o que você está fazendo? Tem agregado, tem contribuído, tem ajudado? Como é que está? É sobre esse assunto que nós vamos hoje discutir um pouco aqui. E nós queremos contar com a sua presença aí. Para isso, temos aqui ao meu lado o pastor, professor, escritor, pastor Reginaldo Cruz. Tem um conhecimento, tem um domínio da palavra, tem um domínio da escrita e eu creio que poderá ajudar muita gente aqui. Temos aqui pastor Rui Diogo, um dos pastores do Ministério Catedral da Família. E também pastor Tiago Souza. Ele é contabilista e também ele é um servo de Deus, um dos pastores também do Ministério Catedral da Família. E aí, quem é que tem o domínio aqui da palavra? Com a palavra, certo? Olha, a palavra, ela é a nossa principal ferramenta de trabalho, né? No meu caso, professor, o empresário. Então, todo mundo precisa se comunicar. Um gestor, um administrador. Por exemplo, nós temos no Brasil uma pessoa que é considerada o mestre da comunicação, o Silvio Santos. Quem é que não compreende, que não entende o que o Silvio Santos fala? Então, falar em público, ou os desafios de falar em público, tem a ver com se comunicar bem. Inclusive, dicção, oratória, retórica. Comunicar bem, pastor, justamente isso que você falou. A compreensão não é de você que está falando, é de quem está te ouvindo. Por isso que você deu um exemplo muito bom, que foi o Silvio Santos. Ele consegue comunicar e consegue fazer com que as pessoas compreendam o que ele está falando. Né? Uma pessoa pública, mas ele faz esse papel muito bem. Tem duas situações, por exemplo, na Bíblia, que fala sobre a relevância, e a eficiência e a eficácia da boa comunicação. Primeiro é Neemias 8:8, onde Esdras leu o texto, interpretou o texto, aplicou o texto, de modo que todos puderam compreender. Todos puderam compreender. E na prática temos Moisés e seu irmão. O grande líder. Né? O grande líder, o homem do cajado na mão. Mas na hora da palavra... De deficiência na comunicação. Deficiência na comunicação. Mas na hora da palavra o seu irmão tinha que aparecer. Né? Traduzia tudo a expressão que Moisés precisava de falar. Um grande exemplo no Novo Testamento é o próprio Senhor Jesus. Ele não ensinava como os escribas e os fariseus, mas como alguém que tinha autoridade. Então, comunicação também tem a ver com autoridade. E isso não é só no nosso contexto pastoral, eclesiástico, profissional. Mas será que nós temos medo de falar em público? Pastor, existe uma pesquisa que foi feita a nível mundial, que entre os maiores medos da humanidade não é morrer. Eu acreditava que era morrer. Não é. É falar em público. Por exemplo, ele está no topo da lista. E você sabe por quê? Por medo da crítica. As pessoas não têm medo. As pessoas não é que elas não querem falar em público. Na verdade, o que eu percebo, e até pegando exemplo meu, o que atrapalha as pessoas falarem em público, e às vezes até entre uma comunicação individual, é o medo da crítica. É o medo da crítica que faz as pessoas se paralisar diante de uma comunicação. Olha, um dos maiores pregadores da atualidade, é muito amigo meu. E Pastor um dia desse, ele só para ter uma ideia, ele tem quase 5 milhões de seguidores nas redes sociais dele. E dessa geração, ele é considerado talvez o maior pregador que tem no país. Um dia desse, ele foi considerado a participar de um podcast. E aí ele me confidenciou que estava preocupado com o que ele poderia ou não poderia falar. É isso. Medo da crítica. Medo da crítica. Então, um dos desafios, pastor, principal da boa comunicação é o medo. Mas o importante, então, isso aqui mostrar aqui agora, pastor, também é o seguinte: para cada ambiente, você tem uma postura gramatical e de palavra. Porque você disse que é um dos maiores oradores do Brasil, mas o dia que foi para um podcast... Que é um ambiente diferente. O pastor Tiago domina, tem um podcast que ele realiza, que ele domina assim com uma facilidade do mundo. Então, essa pessoa, com toda essa habilidade, capacidade, chega diante de uma situação como essa... De um ambiente estranho. O que eu vou fazer? O que eu vou falar?
Por exemplo, se o senhor é convidado a pregar num congresso, por exemplo, lá em Rio ou São Paulo. Aí o pastor Salmo vai lá pregar e, de repente, naquele mesmo dia, tem 2 dos principais pregadores lá no mesmo ambiente. No meu caso, eu tenho algum receio e tenho um medo, uma reserva de não ser bem sucedido na minha Mas comunicação. aí entra o segundo elemento que o ser humano pauta, pastor Rui, que é a comparação. Nós temos essa maldita mania de comparar. Será que eu vou conseguir falar melhor que o pastor? Será que a gente Será sente que eu um friozinho na espinha? Meu quando vai Deus. pegar um microfone? Nós tivemos Como é que agora essa situação? o nosso encontro de homens de verdade. Eu fui um preleitor pós o nosso pastor mestre. Imagina só, vem aquele friozinho na espinha, meu Deus. Com tanta sabedoria, pastor Rui, aí depois eu tenho que chegar e aí vem aquela comparação, a comparação. Será que eles vão me comparar? Será que a minha palavra vai ser aceita? A gente tem isso. Isso é verdade. As pessoas às vezes têm dificuldade de expor as suas fragilidades, mas eu acho que o caminho para também resolver é você compreender que você precisa de ajuda e entender as suas fraquezas. Existe alguma dica que a gente pode, pastor, buscar para a gente se melhorar, para a gente se atualizar e ser um bom orador? Por exemplo, antes de começar a pregar, eu ia para o trabalho, eu era adolescente, 17 anos, eu ia de bicicleta. Ao andar de bicicleta, eu ia falando ao vento. Chegava em casa, olhava para o espelho e eu ficava falando ao espelho e ouvindo a minha voz. E a minha percepção era se a minha voz era agradável, se a minha voz era audível, se as minhas palavras estavam sendo bem pronunciadas, se a minha dicção se fazia compreensível. Então eu tinha essa preocupação com a entonação da voz, o tom, porque na oratória, um dos segredos é o tom da voz. Com o seu tom de voz, você mexe com o auditório, você mexe com a plateia. Então você controla toda uma oratória, toda uma comunicação, toda uma fala, equalizando bem a sua voz. Mas, pastor, eu quero lançar uma... Desculpa, pastor Rui, porque está na ponta da boca aqui. Pastor, eu quero lançar até talvez uma polêmica aqui. Algumas pessoas, às vezes, não se conectam com uma pessoa que fala certinho. A gente tem aí, vamos para a política, tem pessoas que falam palavras, atropelam palavras, e as pessoas conectam talvez por conta da postura corporal, talvez pelo tom de voz. E como é que a gente enxerga isso? Será que a gente tem que falar certinho, palavra por palavra? Complementando a sua palavra, tem gente que se tornou famoso falando errado. Falando errado. Você já viu isso, pastor? Então tem gente que tornou famoso na televisão, no rádio, falando errado. Errado. E passou a Como é ser que é certo, isso? né? E passou a ser certo. O errado é que passou a ser certo. E aí, às vezes, constrange a gente entender que existe um padrão para uma boa comunicação, pastor. Você vê isso, pastor, que eu estou falando? A gente conecta com pessoas, às vezes. Não é nem com a palavra. É interessante a gente ir frisar que é importante nós melhorarmos em todas as áreas. Mas, às vezes, por exemplo, eu falo muito rápido. E por falar muito rápido, às vezes eu atropelo algumas palavras. E eu, às vezes... no íntimo com algum amigo, eu falo, poxa, mas às vezes eu erro tanta palavra, assim, mas eu gosto de escutar você falando. Eu já escutei isso várias vezes. Você me passa energia, você me empolga, você me faz querer as coisas. Porque o seu estilo de palavra era uma palavra otimista, crescente. E será que isso sobrepõe talvez uma palavra errada, uma conjugação, sobrepõe, uma conjugação porque a pessoa errada? Pega, certo? Ele já está gostando tanto da sua vibe, que ele com essa desconsidera velocidade. essas formalidades. Alguma coisa que você falou que não agregou, mas ele compreendeu. Ele está esperando vir coisa nova. Existem 2 tipos de ambientes sobre a palavra, de ser falada, você conduzir. Existe um ambiente que você está no secular, aí, que tem a pessoa que tem esse dom de motivar as pessoas, de mexer com as pessoas. Já no ambiente dentro da igreja já é diferente. Dentro da igreja você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E tem pessoas que não têm essa facilidade de transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou na mente dela. Ela tem dificuldade em analisar e fazer colocação dentro da palavra de Deus aquilo que ela vai falar. Isso gera nela um medo e gera aquele temor que você diz a falar errado. Não tem problema nenhum. A única coisa que ele tem que fazer é saber o local que ele está falando, a maneira que ele vai falar. Isso aqui é comum. Quando você falou da pessoa aí que tem essa dificuldade, quer dizer,
Ele tem porque ele milita. Imagina que ele milita o dia inteiro sobre aquilo ali. E se ele não militasse? Sobre a dificuldade que seria. 99% das pessoas que têm essa dificuldade é porque não tem o dia a dia dela ministrando, fazendo aquele mesmo trabalho. Porque eu me lembro quando a gente ensinava curso de injeção eletrônica, eu era muito objetivo nas explicações, você ensinar. Então, ficava muito vago com as pessoas no entendimento. Como que seria aquilo? Porque eu não tinha aquela facilidade de, como dizer, enrolar ali para a pessoa entender. Enfeitar. Eu era muito objetivo. E graças a Deus, tinha as pessoas lá que entendiam o que eu queria falar e a maneira que era para ser feito. Então, esse medo de pegar no microfone, esse medo da pessoa sentir, que o pastor Sal falou que soa e tal, esse medo aí, a pessoa corrige ele. Então, havendo um equívoco, um atropelo nessa ou naquela palavra, na gramática, quem faz a edição pode nos ajudar. E quando é ao vivo? Ao vivo para o público, né? Por exemplo, Pastor, você recentemente... sabia que para mim, isso é uma experiência pessoal, eu até gostaria de saber se isso acontece com vocês, o ao vivo para mim me facilita? Por exemplo, a possibilidade que me dá, talvez, de uma edição corrigir, isso talvez me atrapalha. Por exemplo, nós temos reações diferentes a essa questão. Por exemplo, a nossa escola bíblica, ela não era transmitida ao vivo. Passou a ser transmitida. Eu lembro que no dia que... Eu tenho mais de 20 anos ministrando escola dominical, então é uma coisa que faz parte da prática. Mas teve um dia que falava para mim que, olha, domingo que vem você vai ensinar e domingo passará a ser transmitido ao vivo. Aí eu fiquei muito preocupado e muito nervoso, porque eu sabia que a partir daquela nova dinâmica, nova perspectiva de uma escola bíblica, de uma palavra bíblica que estaria sendo transmitida em tempo real, ao vivo, simultaneamente aí para várias pessoas, eu fiquei preocupado com a minha gramática. Um versículo errado que falar não tem jeito de voltar. Exatamente. Preocupado com a minha voz, com a minha gramática, com o domínio ou não do conteúdo, com a interação. A palavra da moda é o cancelamento, né? Será que eu vou ser cancelado? E será que as pessoas vão rotular por conta de uma palavra? Isso, pelo simples fato de ser ao vivo, isso me causou medo. Muito bem. O assunto aqui talvez chegue até você com a possibilidade, se você não fala em público, mas se você for convidado para falar. Você pode ser convidado para falar na formatura do seu filho, do jardim da infância. Uma promoção dentro do trabalho? Uma promoção no trabalho. Vamos chamar o fulano para falar. Então, essas coisas, nós vamos falar de ferramentas que você pode usar para melhorar. Então, aguarda um minutinho só, que tem algumas ferramentas, como trabalhar a voz, a pronúncia é muito importante, o vocabulário usado é muito importante, a expressão corporal é importante. Então, aguarda um minutinho que nós vamos falar sobre isso. E tem mais. Você que domina a comunicação, você que já lida com isso aí, vale a pena falar tudo que você pensa? Ou você também entra na doutrina de uma palavra que vai agradar os outros? Ou você fala o que pensa? Pensa aí que é um minuto só. Participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Venha orar conosco e tenha um dia mais que abençoado na presença do Senhor. Segunda-feira, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Eu tenho sido muito abençoada, Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida, no meu ministério, né? Em tudo, enfim. Eu amo o Manancial Feminino. Esse evento tem a presença do Espírito Santo e eu te convido aí, você que nunca veio, vem sentir a presença do Senhor aqui conosco, porque é muito importante. Tem momentos da nossa vida que nós nos sentimos sozinhas e aqui você vai se sentir amada. Seja esta mulher empoderada e maravilhosa. Quarta-feira, o culto da família. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Nós, do Grupo Familiar, temos um convite especial para você. Um local de comunhão, de alegria, de festa,
dentro do seu lar. Venha, participe conosco. Nos procure, com certeza nós temos um grupo familiar próximo de sua casa. Sou Jordana, responsável pelo Catedral Kids, e quero convidar você, criança, para fazer parte do nosso ministério. Você já conhece a nossa turminha Catedral Kids? Venha nos conhecer! Olá, adolescentes, tudo bem? E nós queremos fazer um convite muito especial para vocês. Toda quarta-feira temos o Catedral Teens, às 20 horas, no anexo da igreja. Vem participar com a gente! Vem! Fala galera, nós somos do Catedral Jovem e nós temos um convite muito especial para vocês. Todos os sábados, às 8 horas, nós temos um culto aqui na Catedral. Esperamos por vocês. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Somos líderes do Ministério de Jovens Casais, queremos fazer um grande convite para você. Todas as quintas-feiras nós temos uma reunião para os jovens casais às 20 horas aqui na Catedral da Família. A gente quer convidar você para estar conosco. Esperamos vocês. Vem estar conosco. Olá, eu sou a Mônica do Adriano. Somos os líderes da Escola da Família e queremos fazer um convite para você. Queridos, nós estamos aqui convidando vocês para participar de cursos para noivos. Temos totalmente preparado para você. Temos cursos do Pilares do Casamento Estável, um curso destinado para casais. Curso do Educar, Princípios e Valores para a Educação dos Teus Filhos. Curso PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro. Nós temos o Restauração da Alma. Com certeza você dará princípios da Palavra de Deus para curar a sua alma e trilhar novos caminhos com fé e alegria. Vem estar conosco. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, Culto da Família. Nós, Catedral da Família, temos um convite muito especial para você. Escute só. Essa igreja ama Massas Cristal Alimentos, irresistível. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Estamos falando hoje que há o poder da oratória. É você falando em público. Você tem lidado com isso? Você já tem isso como ferramenta? Então, você tem poder para falar? E tudo que você fala, realmente, causa objetividade ou não? Ou você joga a palavra a esmo? Você deixa o espaço aberto que a sua comunicação não vem contemplar os seus ouvintes. É sobre isso que nós queremos falar agora. Fique aí um instante. A consequência de falar tudo que quer, né? Muitas pessoas são hoje canceladas por colocar aquilo que pensa em público. E tem pessoas hoje que são canceladas por não falar e manifestar o que quer falar. Então hoje a gente tem esse contraponto, né? Aquele que fala e aquele que não fala, os dois estão sujeitos ao cancelamento. E o cancelamento hoje é terrível, porque tem levado pessoas a suicidarem, pessoas a se isolarem, pessoas a sair de ambiente, porque ele se frustra. Não, é porque o cancelamento ele produz uma desconstrução da imagem da pessoa. Desconstrói a imagem da pessoa. Por exemplo, nós temos muito isso nessa questão da politização. Então a pessoa falou uma coisa e aí a cultura do cancelamento virá contra ele, não só para cancelá-lo, mas para desconstruir a imagem dele. Por exemplo, não é uma pessoa que eu acho que seja um exemplo, mas o Marco Feliciano, numa época, viveu uma ação de uma cultura que estava desconstruindo a imagem dele, não é? Que ele era misógino, que ele era racista. E passaram aí uns 2, 3 meses veiculando o tempo todo que, pelo simples fato de ele ter sido indicado a liderar a Comissão de Constituição e Justiça. E esses assuntos públicos, ele dá medo para as pessoas, vamos dizer, normais, que não são públicas. Pastor Rui, eu faço muitas reuniões empresariais, até por conta da minha profissão. E o que eu vejo é que as pessoas têm medo de numa reunião profissional
de se manifestar a sua vontade. Por quê? Porque, de repente, se eu colocar aqui o que eu estou pensando, pode ser que isso venha me prejudicar. E aí essa pessoa, às vezes, perde uma oportunidade. Então, você entra numa reunião, a pessoa entra muda e sai calada. E volta a questão que o senhor falou na chamada do bloco, né? Vale a pena falar tudo o que pensa? E já tem aquele que fala tudo e é penalizado, né? Eu tenho uma história bacana no meu escritório. Na verdade, eu trabalhava num outro escritório e teve uma certa oportunidade que juntaram uma turma e elegeram o pastor, para ser o porta-voz, para reivindicar lá algumas situações. Esse que foi o escolhido, ele foi demitido por ter levado os desejos lá da turma. Ou seja, ele foi penalizado por ter falado. Será que ele fez o certo de ter aceitado ser o porta-voz ou não? Essa é a pergunta. Será que a posição que ele externou, a maneira que ele comunicou, foi o que fez com que ele fosse penalizado? Então são alguns pontos que a gente tem que discutir. Porque você pode até xingar uma pessoa. A depender da maneira que você xingar, a pessoa aceita a ofensa ali. Ela aprende com aquele xingamento. Né? Existem ditados populares aí que falam que a maneira vale mais que o sentido da própria palavra. E às vezes ele foi orientado por uma pessoa que ele não teve o discernimento de compreender. O entendimento de mudar aquela situação com outras palavras, né? Falar radical aquilo que a pessoa falou. Você fala assim, sim, assado, não muda isso aí não. Aí ele vai, naquele afã de estar querendo agradar a sentir apoiado pelo movimento, né? Porque as pessoas, elas tendem a ir pelo movimento, né? Hoje nós temos aí uma lembrança, eu tenho uma vasta lembrança de alguém, de um político, que hoje não está no nosso meio, morreu ano passado, mas ele era uma expressão máxima em Goiás da palavra, da comunicação. Isso mesmo. Nosso ex-governador Iris Rezende. Ele tinha um domínio da palavra. Qualquer ambiente que ele estava, ele dominava. Eu lembro quando eu era menino, rapazinho, eu gostava muito de ir para o fórum, ali na Praça Cívica, o fórum era ali, para ouvir debates. Né? E eu lembro que uma vez eu cheguei lá e ele estava defendendo um sujeito que matou um outro. Ele conseguiu defender um assassino e convenceu o juiz da situação. Então, há poder nas palavras. De convencimento nas palavras. Sabe? Aí um dia eu encontrei aqui, depois de uns 30, 40 anos na prefeitura, eu cheguei lá, um dia eu falei, professor, me chamava de professor, uma vez eu fui no fórum, eu era menino, fui no fórum, o senhor estava defendendo um assassino. Ele pegou, me lembro. Pois é, eu vi que o senhor conseguiu convencer um juiz, toda aquela bancada que fica ali, certo? Os promotores ali, convencer que aquele assassino ele era isento da morte do que foi executado. Ele pegou e falou assim, pois é, ganhei muito dinheiro. Fui embora, saí da política porque fui cassado, mas voltei a trabalhar como advogado e ganhei muito dinheiro. A advocacia me deu, aí ele disse uma expressão, a palavra me ajudou demais, porque eu tenho uma oratória que gera uma facilidade de compreensão também. Dom da palavra. Convencimento. Dom da palavra. Então a gente via nele esse dom. Né? E para quem não tem esse dom? Esse desafio é enorme, né? Esse desafio é um desafio que você hoje, o pastor estava falando aqui agora mesmo em off, que existe hoje escolas caríssimas que as pessoas pagam para dominar isto. Dominar o dom da palavra, porque tem pessoas que vivem e precisam da comunicação, oratória, falar. Se ele não tem isso, aquela profissão dele não existe. Não tem como ele vencer, não tem como ele colocar em prática, destacar, né? Obstáculos, se destacar naquele lá. Então ele precisa hoje buscar os elementos, trabalhar vários elementos, né? Trabalhar várias situações. Por exemplo, a postura corporal também faz parte da comunicação. No nosso trabalho, dentro da igreja, é perigosíssimo as palavras que são soltadas em cima do púlpito, porque elas não voltam mais. Uma vez lançada... É uma flecha lançada. Acabou. A cultura do cancelamento está aí. De repente, nós estamos vivendo os dias mais difíceis para quem trabalha com a comunicação. No caso dos evangélicos, estão sendo tolhidos, cerceados,
inclusive do seu próprio direito constitucional, que é a liberdade de expressão e a liberdade de expressão da sua fé, a liberdade religiosa. Então, se você prega uma mensagem e essa mensagem é pulverizada rapidamente, pulverizada, as pessoas podem pegar a sua mensagem, cortá-la em vários vídeos, produzir vários teasers com falas fora do contexto. Então, a cultura do cancelamento hoje, ela é muito nociva, inclusive para o comunicador cristão. Outro assunto importante, preste atenção na pronúncia que você fala. A pronúncia ela é demais. Olha, tem pessoas que têm um né. O né é nervosismo. Né é nervosismo. Vício de linguagem. Repetição. Ele fica procurando alguma coisa. Vícios, né? Ou então, aí, ó, tô falando né, tá vendo? Já saiu espontaneamente, sabe? Eu conheci um pastor que falava aleluia a cada 3 palavras. E ele ficou conhecido como pastor aleluia. A então, outra expressão corporal sua. O corpo fala. O corpo fala muito. Todo o corpo. Se você chegou, se postou, uma postura, se você chegar encurvado, sabe, atrás do microfone, sabe, você começa, ou procurando alguma coisa, quem pintou isso aqui? Alguém vai falar assim, esse cara está procurando a gente lá em cima, nós estamos aqui embaixo. Então, a expressão sua, corporal, ela fala, ajuda as suas palavras. A palavra sai, mas a expressão ajuda. E para terminar, prepare. 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 É preparar mesmo. Sabe? É ensaiar. É você falar. Fala em casa. Sabe por quê? É o pontapé inicial da sua vida, querido. Você vai começar. Ou você acha que alguém nasce falando? Alguém nasce com eloquência, certo? Eu trazia, quando eu comecei aqui na igreja a trazer palavra, começava, sabe? Eu ficava assim, devagando algumas coisas. Aí eu via, sabe, que as pessoas tiravam o olho de mim. Ah, peraí. Mudei a postura. Afirmativa, tom de voz elevado, firme, consciente das conotações, das palavras a usar, do vocabulário. A pronúncia, ela é muito importante, porque você falou de alguém aqui que ele tem uma pronúncia que você admira, Silvio Santos. O cara fala no microfone com a facilidade, todo mundo entende. Você pode estar longe do aparelho televisor que você está ouvindo e entendendo muito bem o que ele fala. Outra pessoa, ele está falando aqui, você está entendendo inglês, em russo, qualquer coisa, menos o português que ele está falando. Então, essas dicas são muito importantes para você, querido. Se você não explicar, as pessoas vão dizer, o que ele está falando? Por que isso? Ué, o cara já chegou, sabe, descendo a paulada aqui, que é isso? Para aí. Então, você tem que se explicar, se expressar, e a expressão ajuda muito. Querido, nós queríamos te ajudar. Se é que nós podemos, se ajudamos você em alguma coisa. Então, aprenda, ouça e coloque em prática. E exercite, né? Conquiste, prepara, porque Deus vai te abençoar também. Um forte abraço, até o próximo programa.